Talentos da PUC Minas. A aluna de Publicidade e Propaganda revela suas habilidades como atriz. E hoje você vai assistir a última matéria da nossa série especial sobre longevidade. Professor mexicano participa de workshop de programas de pós-graduação em administração. A história de Anne Frank em quadrinhos. Essa é a novidade que dá a entrevista de hoje do estúdio. Acompanhe estes e outros destaques desta quarta-feira, 23 de agosto. Está no ar mais uma edição do Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, vamos abrir o programa deste dia e quem participa com a gente direto da redação é a Mariana Spinelli. Oi, Mari, o que você traz pra gente hoje? Oi, Carol. Oi, Tomás. Pois é, a gente está em agosto, mas o carnaval já está em pauta. Neste sábado, dia 26, acontecerá o primeiro ensaio do grupo Baianas Ousadas, o grupo que levou cerca de 500 mil de foliões às ruas no carnaval do ano passado. O encontro será às 14 horas no Necup, no bairro Prado. Serão 8 encontros até dezembro para a ingressão de novos membros e será cobrado R$10 por cada encontro. Confira agora mais destaques da nossa agenda. PUC Minas promove o primeiro seminário internacional em comemoração aos 10 anos do programa de pós-graduação em Relações Internacionais. O tema é Segurança e Desenvolvimento Internacional em um Mundo Incerto. O evento acontece de hoje até a próxima sexta-feira, dia 25, no Teatro João Paulo, Campus Coração Eucarístico. Mais informações no e-mail contatocsc@pucminas.br. Abertas as inscrições para o processo de seleção de propostas para projetos de pesquisas. O processo seletivo vai até o dia 28 deste mês. Todos os projetos são financiados pelo Fundo de Incentivo à Pesquisa da PUC Minas. Mais informações em web.sistemas.pucminas.br/GPC. De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa, os atores e as atrizes são pessoas que desempenham um papel em peças teatrais, filmes, novelas. E são essas pessoas que têm o dom de encenar histórias que enchem nossas vidas de alegria, emoções e sonhos. E não é à toa que na Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas encontramos pessoas com diversos tipos de habilidades artísticas. No quadro Talentos de hoje, você vai conhecer uma dessas pessoas. É a Ana Helena Baccarini, aluna de Publicidade, que também é atriz. Bom, iniciei assim, os estudos de teatro mesmo, no ensino fundamental 2, eu fiz um tempo de dança e eu fui entendendo que o lugar que eu realmente queria estar, a forma como eu queria realmente existir e utilizar meu corpo era através do teatro e não tanto quanto pela dança. Eu pensei em cursar artes cênicas, foi o primeiro vestibular que eu prestei, na verdade. Saindo do terceiro ano, aquela loucura toda, mas a vida vai levando a gente por outros caminhos. E eu fui entendendo que o teatro tem sim um lugar na minha vida, de que eu gostaria muito de trabalhar com isso, mas que eu entendo, assim, que existem outros amores. Eu te amo. Sempre amei. Não tem questão, não tem dúvida. E sim, eu aceito. O teatro, ele tem relação com tudo na vida. Então eu acho que a contribuição dele vai além da relação com o curso que eu faço, ou além de qualquer outro curso. A relação do teatro é com a vida. E ele faz diferença justamente porque ele me torna uma pessoa melhor. Então isso é uma coisa que está presente no meu dia a dia, no meu cotidiano, além da minha profissão, além do meu estágio, é uma coisa que está presente em mim. Então acho que a contribuição é essa, a relação é essa. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse,
se você morresse? Eu acredito que a essência do teatro é a verdade e a sinceridade. A gente não precisa nada além do nosso corpo para fazer teatro. A gente não precisa nada além do que a gente é. A gente precisa saber utilizar e saber acessar a nossa verdade, né? A nossa honestidade em cena. Eu tô aqui pra te dizer que eu aceito. Eu topo, eu quero. Teatro é entrega e dedicação. É o estar disponível, presente. Viver, reviver, criar. Teatro é tudo, é nada, é junto, é contato, é amar. Teatro sou eu. Meu nome é Ana Helena Baccarini, eu sou aluna do 7º período de Publicidade e Propaganda Manhã e eu estudo teatro. Nos últimos dias, estamos exibindo uma série de reportagens especiais sobre longevidade, né, Carol? Isso. Na matéria de hoje, que é a última da série, vamos mostrar a realidade das pessoas com a síndrome de Down. Nos últimos anos, elas tiveram a expectativa de vida dobrada. Mas, apesar de viverem mais e com mais qualidade, essas pessoas ainda enfrentam desafios para envelhecer com os mesmos direitos dos outros cidadãos. Quando ele nasceu, a perspectiva era que não chegava à adolescência. Não tinha nada a fazer. Falaram que ele não ia andar antes dos 3 anos, ele andou com 1 ano e pouquinho. Que ele não ia falar antes dos 3 anos, ele falou logo. 1 ano e pouquinho, 2 anos, ele balbuciava, já falava a frase. Que ele não ia aprender a ler, ele aprendeu a ler antes de 8 anos. A habilidade das mãos que tocam esse instrumento, assim como esta energia que alimenta a rotina do Marcelo, contraria um futuro previsto para ele quando nasceu em 18 de setembro de 1979. Naquela época, a expectativa de vida de pessoas com a síndrome de Down não passava dos 35 anos. Pois é, hoje ele já está com 37 e é com essa carinha de jovenzinho, assim como os sonhos que estão só começando. Vou ser ator para divulgar minhas peças, meus musicais e também participar das novelas de televisão. Acredito que essas duas contribuições, o diagnóstico precoce e o desenvolvimento de estudos do metabolismo do organismo trissômico, contribuirão em muito para o aumento da expectativa de vida, né, no campo da medicina nos indivíduos com síndrome de Down. No Brasil, estima-se que 300 mil pessoas tenham a síndrome de Down, segundo o IBGE. E para elas a vida está mais longa, com uma média de 70 anos. É como se a caminhada tivesse dobrado de tamanho, mas chegar até a melhor idade ainda esbarra em alguns desafios. Informar outras pessoas que veem as pessoas do lado de cá. A síndrome de Down é uma síndrome comum, entendeu? Que é uma síndrome que está aí, 20% da nossa população hoje tem síndrome de Down, entendeu? E que ela é totalmente sociável. Então, quer dizer, para mim o maior problema é a informação, a falta de informação. A gente tende a infantilizar as pessoas com síndrome de Down de uma forma, assim, eterna, né? São sempre anjinhos, crianças, e não são pessoas como nós, que tem uma diferença genética que é um cromossomo a mais. As pessoas com síndrome de Down, elas podem tudo, desde que tenham o estímulo adequado. E essa propriedade sobre o assunto na fala que acabamos de ouvir tem uma razão. Agora, sem o jaleco, a minha conversa é com a mãe do pequeno Davi, que tem a síndrome de Down. Nasceu o filho e junto um novo foco na carreira da Janaína, que se especializou nesta área para ajudar o Davi e outras dezenas de crianças. Janaína, essa motivação surgiu do lado mãe? Surgiu do lado mãe, mas também veio de um diagnóstico que eu fiz, né, através do cuidado que eu tive que ter com o Davi, né, que eu enxerguei o quão despreparados todos nós, médicos, somos para lidar com as pessoas que têm síndrome de Down, porque nós não temos essa formação na faculdade. Minha principal inspiração, claro, tem 93 centímetros e 15 quilos e está sentado no meu colo. Dedicação capaz de prolongar vidas, de mais qualidade, mas também de barreiras. Nascer com um cromossomo a mais ainda reflete em direitos a menos, uma realidade que se estende à família da Júlia, de 3 anos. A inclusão é uma coisa muito recente.
Nós que temos 30 e poucos anos, não convivemos com pessoas com síndrome nas escolas. E daqui a 30, 40 anos, quem sabe a gente já não está no mundo ideal, sem ter separação, sem ter exclusão. Desejo que a cada ano é reforçado no pedido da família inteira, mesmo quando a velhinha soprada é dedicada a uma pessoa em especial. Longevidade para mim é viver mais tempo. E eu espero que esse mais tempo seja com mais qualidade de vida do que era o que a gente costumava ver. A gente já evoluiu muito nos últimos 30 anos, então daqui 30, 40 anos eu acredito que vai ser bem melhor que é hoje. E quanto ao futuro desses pequeninos, melhor que seja traçado por eles mesmos. Ela vai ser o que ela quiser, não tem limitação para ela. O que ela quiser ser, onde ela conseguir chegar, vai ser isso. Para a gente é a nossa realização. O que ele vai ser, se ele vai ser médico, se ele vai ser astronauta, se ele vai ser piloto de avião, se ele vai ser caminhoneiro, lixeiro, padeiro, costureiro, cantor, sabe? Compositor, promotor de eventos, o problema é dele, desde que ele seja feliz. É isso que eu espero dele daqui 30 anos. O professor mexicano Eduardo Carmona participou de um workshop na PUC Minas para os alunos do programa de pós-graduação em administração. Foram abordados temas de extrema importância no ambiente de trabalho. O professor Eduardo Alejandro Carmona, da Universidade Autônoma de Zacatecas, no México, ministrou um workshop para os alunos do programa de pós-graduação em administração. Ele falou sobre satisfação, clima e comprometimento organizacional e ainda discriminação no trabalho. Foi uma invitação por parte do professor Antonio, cuando planteé la posibilidad de hacer esta visita y él con muchísimo gusto me dijo que si podía participar y platicar de las experiencias que tengo en pesquisa, pues para mí fue una gran oportunidad de estar aquí en PUC Minas. Para o professor mexicano, ao realizar esse evento, a PUC Minas abre importante espaço para debate, que vai além da universidade. Es muy importante porque nos permite ver cómo es que los pesquisadores latinoamericanos hacemos el trabajo desde México, Argentina, Brasil y Colombia, porque he tenido la oportunidad de estar, igual que el profesor Antonio, platicando y conviviendo con investigadores de Latinoamérica y algunos japoneses, algunos europeos que nos dan una idea de la importancia de hacer este tipo de investigaciones por el bien de la humanidad. A discriminação no trabalho e o que fazer para amenizar esse cenário são questões sempre em pauta. Hablar de discriminación principalmente se puede ver por la parte del color de la piel, o por el género, pero también hay muchas otras formas de las que no se habla de la discriminación. Por ejemplo, en México hay una gran discriminación que tiene que ver con la clase social. No importa el color de la piel, pero lo que importa es el grupo de pertenencia donde se da. Pero creo que poco a poco podemos ir combatiendo este mal que está en el mundo. A PUC Minas proporciona diversas oportunidades de contato com outras culturas e realidades. Isso facilita o intercâmbio de professores. Então, eu acho muito importante ter esse comprometimento, essa chamada da PUC para os alunos, essa abertura e trazer uma pessoa de fora, como um outro contexto que não é o nosso, né, que estamos acostumados, e trazer uma nova abordagem é muito interessante. Eu estou bem ansiosa para conhecer. Outra aluna ainda destaca a importância do envolvimento da universidade com temas de interesse geral. Aqui na PUC já tem uns 4 anos que eu estou aqui, então constantemente eu venho participando. Já com esse tema já é a 3ª vez que eu participo. Alguns com professores nacionais e um outro internacional também, que veio de fora. E é muito importante porque traz um aprendizado muito grande para a gente também, não só da nossa realidade brasileira, mas também de outros países, de outras realidades, dessa questão da satisfação no trabalho, a questão de comprometimento, da questão dentro da organização. Então, eu acho que é muito importante, assim.
No próximo bloco, vamos falar sobre o Diário de Anne Frank, só que agora em quadrinhos. E a nossa convidada de hoje é a Mirella Spinelli, autora e ilustradora do livro. Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta e a Carol já está ali ao lado da Mirella Spinelli para a nossa entrevista de hoje, né, Carol? É isso mesmo. A Mirella, ela é artista plástica, ilustradora e escritora. Seja bem-vinda ao nosso estúdio, Mirella. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Vamos começar perguntando de onde surgiu a ideia de fazer uma história em quadrinhos sobre a vida da Anne Frank. Na verdade, partiu de um convite da editora Nemo, que é uma editora que trabalha especificamente com quadrinhos, e ela faz parte do grupo da Autêntica, que é um grupo editorial daqui de Belo Horizonte. E eu tenho realizado vários trabalhos para essa editora. Então, eles me propuseram o que eu considerei um desafio, né? Quando me foi feito o convite, para que eu fizesse adaptasse, né, o Diário de Anne Frank, que é o livro, para uma história em quadrinho. E eu considerei, na verdade, um grande desafio, porque só o livro mesmo, na verdade, a edição brasileira, ele tem 380 páginas. Então, o primeiro desafio era como transformar isso numa outra linguagem, que é a linguagem dos quadrinhos, e passar para uma edição reduzida, que é de 96 páginas, mais ou menos. Então, esse já foi o primeiro desafio. E partiu desse convite da editora, porque esse ano estão fazendo, são 70 anos do lançamento da primeira vez, foi em 1947, né? Da primeira edição do livro Diário de Anne Frank. Né? Então, eu fui convidada, aceitei, foi um desafio, eu acho que me deu muita satisfação em realizar esse trabalho, né? E surgiu esse livro aí agora. Foi tempo recorde, né? Porque você fez o livro todo em, o quê? Um ano? Foi. Para o processo de elaboração de história em quadrinhos, as pessoas geralmente não conhecem, né? É um processo muito longo e, na verdade, até exaustivo. Porque só de leitura, eu fiquei praticamente, para elaborar o roteiro, foi um período de 6 meses. Porque quando me foi feita a proposta na editora, foi mais ou menos em novembro. Então, eu fiquei dezembro e janeiro só fazendo leituras, né? Inclusive, eu me baseei também na edição brasileira, naturalmente, mas também numa edição que o próprio Instituto Anne Frank fez e que é considerado como a versão definitiva do Diário de Anne Frank. Porque existe uma certa controvérsia, porque como a Anne Frank ela escreveu esse diário durante o período em que ela e a família eles estiveram escondidos, né, em Amsterdã durante a Segunda Guerra Mundial, porque eles eram de origem judia, né? Então, quando começa a perseguição aos judeus, o pai dela, o Otto Frank, cria essa estratégia de sobrevivência que foi o anexo secreto, que era um prédio anexo ao lugar ou ao escritório onde ele trabalhava, e lá eles se escondem. Eles e mais uma outra família e mais um outro dentista. Então, ou seja, ao todo eram 8 pessoas escondidas num espaço restrito, né? E eles ficam ali durante aproximadamente 2 anos e meio. E durante esse período, a Anne Frank, que era a mais jovem do grupo, né? Quando eles foram para o anexo, foram 1 mês depois do aniversário dela, então ela tinha aproximadamente 12 anos de idade. E ali eles ficaram durante 2 anos e meio. Ela chega a completar 15 anos de idade ali. Aí eles são descobertos, né? E são todos levados para vários campos de concentração, onde eles falecem, né? Quer dizer, alguns morreram, uma certamente morreu na câmara de gás, a Anne Frank com a irmã tiveram tifo, e o único que sobreviveu foi o pai dela, o Otto Frank. Então, ele teve a família inteira dizimada. E quando os alemães entraram, né, destruíram ali, descobriu o esconderijo, eles naturalmente reviraram tudo, né?
e prenderam todos. E nesse revirar todo, eles jogaram, deixaram a papelada toda no chão. E eles tinham um grupo de apoio que eram 4 holandeses. E esse grupo de apoio é que resgata o diário. É uma história de muita emoção, né, Mirela? Agora você falou aqui sobre o processo de confecção, né, do livro, que é bem exaustivo. Como que é o processo dos desenhos? Você até trouxe aqui o manuscrito, né, pra gente. Trouxe. Como que é o desenho, né? Você tem um ritual que você segue ali na sua casa, no seu ateliê, como é que é? O primeiro, o mais difícil, o mais complexo, na verdade, é a elaboração do texto, né? Porque o roteiro, ao criar o roteiro, você já vai criando página por página, quadro por quadrinho. Então, ali em cada quadro, eu já tenho o quadro 1 e o texto e a cena que já vai sendo feita. Essa é a primeira elaboração. Depois a gente passa, tem esse aqui já estão finalizado, que é o desenho a lápis, né, que é o primeiro esboço dessa ideia. No caso especificamente desse livro aqui, eu decidi trabalhar com a técnica do guache, poderia ter sido qualquer uma outra. Aí eu trabalhei, depois eu passei os desenhos para uma mesa de luz, fiz toda a pintura, a colorização do desenho em guache, depois eu digitalizei, aí fui para o computador, eu senti a necessidade de colocar uma linha digitalizada que amarrasse mais o desenho. Então, tudo isso foi feito, ou seja, eu voltei a desenhar tudo de novo, mas com a linha digitalizada. Posteriormente, é que são acrescentados os textos, os balões, as falas, né? Então, é um processo que ele demora um pouco, né? E desde quando que você trabalha com histórias em quadrinhos? Eu trabalho com ilustração já há vários anos, né? E eu comecei a trabalhar para a editora Nemo, onde eu tenho outros títulos também, que eu fiz primeiro, estou fazendo uma coleção, que é a história de mestres da arte em quadrinhos. Então, eu fiz primeiro o do Leonardo da Vinci, agora saiu do Van Gogh. Aí, durante esse processo, me foi proposta o trabalho do diário da Anne Frank. Aí eu interrompi, né, para a elaboração desse trabalho. E agora estou fazendo um terceiro, que é sobre a vida do Michelangelo, né? Então, foi de uma proposta mesmo, de derivação, né? E é engraçado porque existem muitas histórias, muitas versões da história da Anne Frank, inclusive versões em quadrinho. Mas qual que você acha que é o grande diferencial da sua versão? A minha versão, realmente, eu li alguns outros livros, algumas outras propostas de quadrinho, e que não me satisfizeram. Então, na verdade, alguns focavam muito na guerra, outros eram excessivamente deprimentes. E ao ler o livro, eu percebi que a Anne Frank era uma menina extremamente inteligente, um humor fino, né? E completamente um processo de amadurecimento muito violento, muito rápido, né? Porque com o sofrimento todo e todas as restrições da guerra. E o que eu procurei buscar no meu trabalho foi essa menina. Eu quero saber, eu queria ver quem que foi essa menina, como que ela passou, entrou menina para ficar escondida num ambiente tão restrito, confinado, com mais outras famílias, e quem foi essa menina que virou adolescente e depois foi assassinada. Entendi. Nosso tempo está curto, mas só para as pessoas de casa ficarem sabendo, como que faz para comprar esse livro? Como que foi o lançamento? Como é que é? O lançamento foi feito com o apoio do Instituto Histórico Israelita Mineiro. E o lançamento foi feito agora no dia 12, lá na Federação Israelita. O livro você pode encontrar em livrarias, né? E também no site da editora. Tá? Muito obrigada, Nela. Sucesso com o livro. Muito obrigada. Amanhã, quinta-feira, no Repórter PUC, vamos abordar a popularização do YouTube e sua relação com a televisão. Para isso, o repórter Júlio César Puiati vai estar aqui no estúdio com a gente, né, Carol? E ele deixou um recado. Boa tarde, pessoal do estúdio, boa tarde para você que está nos assistindo. E bom, amanhã o tema do Repórter PUC está muito interessante.
Nós vamos mostrar qual que é a rotina do youtuber, que é uma profissão que está crescendo bastante nos últimos tempos, e fazer uma relação com as emissoras tradicionais de TV, porque elas também estão adotando elementos dessa linguagem dos jovens para se adaptar ao mercado. Então amanhã não perco, hein? 17 horas, Repórter PUC na PUC TV e TV Horizonte. Conto com vocês lá, hein? É isso aí, o programa de hoje chega ao fim. Envie para o nosso e-mail sugestões e comentários. O endereço é espaçopuc@pucminas.br. Participe também pelas redes sociais da PUC TV. Amanhã estamos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigada pela companhia e até mais. Está diferente. Agora o processo vestibular só no fim do ano. Mas e para